Eu sou Heloísa Oliveira, sou produtora cultural, trabalho na área desde 2002, então já fazem 20 anos que eu estou nessa área. Eu tenho uma empresa de produção cultural desde 2007 e a minha empresa sou eu e um sócio, né? Eu não tenho exatamente funcionários ou equipe, mas eu tenho muitos parceiros de trabalho, né? E eles variam de acordo com a natureza do projeto que eu faço. Sendo mulher na produção cultural, a gente enfrenta, é claro, vários desafios, né? Desse mundo machista, desse mercado machista em que a gente vive, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas muito positivas dessa cultura feminina que nós temos quando a gente trabalha com produção cultural, porque a produção ela é uma atividade de muitos detalhes. A produção cultural é uma atividade que envolve muitas variáveis, muitas pessoas, diferentes cronogramas, e a gente tem que estar atenta o tempo todo em 1000 detalhes. E essa é uma característica que as mulheres conseguem desempenhar com um pouco mais de facilidade do que os homens, né? Homens conseguem lidar com uma série de questões, né, com um pouco mais de facilidade, assim, né, principalmente diz a lenda, diz a ciência, que questões de orientação espacial e tal são mais fáceis para os homens, mas essa habilidade de lidar com muitos detalhes ao mesmo tempo é uma característica feminina, né? Uma característica que as mulheres conseguem desempenhar mais naturalmente do que os homens. E é claro, estamos generalizando, né? Existem exemplos em todas as partes, mas mesmo tendo, né, algumas facilidades, eu identifico que o mercado da produção cultural tem algumas características que são limitantes para as mulheres, né? Principalmente quando você sai do âmbito profissional e tenta conciliar o âmbito profissional com o âmbito pessoal, né? Então, eu tenho 2 filhos, né? Isso faz parte de ser mulher, a gente tem outras funções além da profissional, né? Outras atividades. E quando eles eram muito pequenos, eu tinha muita dificuldade de lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, cuidar de 2 filhos, de casa, de família e ainda fazer produção, estar atenta a todos esses detalhes, né? Era uma coisa bastante complicada. E o mundo não está preparado para receber a mulher que é mãe no mercado de trabalho. Apesar de eu não ter perdido nenhuma das minhas habilidades, de eu não ter me prejudicado de nenhuma forma, passava a ser uma função muito mais difícil de executar, porque eu precisava de uma rede de apoio que nem sempre existia, né? Eu tive bastante sorte, tive pessoas me apoiando, o pai dos meus filhos, né, ajudava nesse sentido, tinha família e tal, mas é muito mais fácil nessas circunstâncias para um homem entregar o cuidado dos filhos para alguém e continuar levando a sua carreira profissional adiante do que para a mulher. Sobre o Festival Delas. O Festival Delas é muito apaixonante, eu posso falar por mais 40 minutos dele, né? O Festival Delas é um festival que acontece, está indo para a sua 6ª edição, né? Ele foi concebido por um coletivo de mulheres artistas e produtoras e ao longo do tempo, né, ele foi passando por várias formações e várias propostas e durante a pandemia nós ficamos sem edição do festival porque eram eventos presenciais e tal. E nesse momento a gente resolveu se recolher e fazer uma edição do festival que fosse um livro. Então nós fizemos, né, pela Lei Aldir Blanc, um livro que era a representação do Festival Delas durante a pandemia. E foi um trabalho muito legal porque ele foi quase que um resgate histórico de tudo o que aconteceu. E ficou um material maravilhoso, né? Ele está disponível, até colocar lá o link para o pessoal. Só que aí esse ano, né, depois de passada a pandemia, bem entre aspas, porque tá essa coisa de vai e volta ainda, nós fizemos uma nova proposta, que é uma edição do Festival Delas presencial, que nós chamamos de intervenções urbanas. Então, o que significa isso? São eventos em que a gente não vai ocupar espaços tradicionais, a gente não vai ocupar um teatro, uma sala, né? Então as propostas são de levar a arte para lugares onde as pessoas já estarão, né? Então esse festival vai acontecer esse ano, em maio, do dia 13 ao 22 de maio,
com várias manifestações artísticas de cultura popular, música, dança, literatura, né? E esse festival é a respeito disso, de abrir o espaço e de dar visibilidade para mulheres. Então, o meu trabalho como produtora, eu nem considero tanto, né, que assim, essa força, essa questão de ser a mulher, de estar em evidência e tal, como produtora, mas como uma missão de vida mesmo, de colocar essas outras mulheres em evidência, de ajudar todas elas a evoluírem, a crescerem, a acharem seu espaço, né, a serem ouvidas, isso é muito importante. Então, essa é a parte do festival delas, né? E tem vários outros projetos, como produtora, né? Então um pezinho em cada lugar, em cada situação. Sobre a pandemia, né? Eu acho que para quem está trabalhando na cultura, não tem muito mistério, a gente vem sofrendo, não só por causa da pandemia, né? Mas desde o... Não tem como não tocar no assunto, desde o começo desse governo federal, que todo mundo que trabalha na cultura tem sentido muito mais dificuldade, né? Nossas possibilidades de trabalho vêm ficando mais escassas, mais comprimidas, existem algumas questões políticas mesmo envolvidas com isso, com o desenvolvimento da cultura do nosso país, mas especificamente durante a pandemia, foi um período muito sofrido para todo mundo, assim, a classe artística em geral passou por um choque, por um baque. E diversas pessoas que trabalhavam no setor não conseguiram se adaptar a esse formato do online, né? A gente tentou fazer formas criativas e engajar o público e realizar produções de forma alternativa, mas a verdade é que não existe cultura sem troca, né? E o virtual transforma essas trocas numa coisa um pouco mais complicada, um pouco mais delicada de ser feita. Então todo o mercado da cultura, todo o mercado da produção cultural foi estrangulado. A gente passou a trabalhar 5 vezes mais pelo mesmo cachê. Quem estava com o projeto em andamento, eu estava com alguns. Teve que passar por aquelas reformulações e adaptações para tentar fazer as coisas de uma forma diferente. Foi muito penoso, muito dolorido para todo mundo, mas é isso, agora a gente está tentando retomar, algumas ações voltaram a ser presenciais, dizer que financeiramente recuperou, não, está muito longe ainda, a gente ainda está, né, buscando chegar perto do patamar em que estava antes da pandemia, mas é isso, cultura foi feita assim, né? Cultura nasce daquela rachadura no cimento que nasce uma planta, sabe? Cultura é isso, enquanto tiver espaço a gente vai ocupando, enquanto tiver desejo de fazer a gente vai crescendo e vai produzindo, e é para isso que os produtores existem para fazer acontecer em qualquer condição que seja, né? E tem uma outra coisa que eu pensei muito, né? Quando você me mandou a proposta de falar a respeito da mulher empreendedora, tem uma coisa aí nesse termo que eu acho que a gente tem que enaltecer as mulheres sempre, né? E dar espaço, e dar voz, dar lugar, ajudar, isso tem que existir. Mas depois de um tempo nessa trilha, né? Um dos trabalhos que eu desempenho, eu sou produtora executiva do Festival Delas, que é um festival feminista da cidade, né? E com isso a gente vai estudando um monte de questões a respeito do feminismo, do papel da mulher e tal. E aí depois, né, de já ter aprofundado algumas questões, quando vem essa coisa de assim, ser mulher empreendedora, o que é ser mulher empreendedora? E às vezes bate um amargor, assim, sabe? Porque é exatamente isso, assim, a gente está aqui falando das dificuldades que a gente sabe que ainda existem, mas isso não devia existir. Não devia existir essa linha, essa diferenciação, né? A gente nota muito que alguns homens, quando atingem, sei lá, 30%, 40% do caminho, eles já se sentem suficientes e, né, adequados, e eles podem ir na frente das pessoas e falar, eu faço isso e tal. E com a mulher, você está lá perto do 100% ainda duvidando de si mesma. Então, quando a gente fala, mulher empreendedora, né, parece que é uma coisa assim, não, então você você é um grande esforço, sabe? Você é uma heroína e tal. E não devia ser. Devia ser um papel comum, qualquer outro, independente do gênero, né? É um pouco isso também, porque na sociedade a mulher ela é subjugada a um papel que ele é sempre de cuidado. Isso assim, ela é responsável por funções que na maioria das vezes não são remuneradas, não são reconhecidas ou são, né,
menos nessa escala imaginária de sucesso que inventaram na sociedade, a mulher sempre ocupa primordialmente os lugares mais, né, básicos. Então, cuidar de casa, cuidar de criança, cuidar de limpeza, cuidar as coisas que envolvem cuidado e que muitas vezes não são reconhecidos, remunerados. Então, quando você vê uma mulher, né, que cria a sua própria rede, que tem o seu próprio espaço, que tem a sua empresa e que trabalha, isso parece uma coisa que é fora do contexto, quando na verdade não devia ser. Né? Não existem tantos homens que deixam de lado a sua carreira profissional para cuidar de pais idosos, mas a gente vê mulheres fazendo isso o tempo todo. Né? Não existem homens que se submetem a cuidar do trabalho de casa, das crianças, enquanto a mulher é a provedora. Mas isso deveria ser uma coisa normal, porque o contrário acontece. Então acho que esse modelo, né, a cabeça da sociedade em relação ao papel da mulher é que é um problema. O fato de você ser uma mulher bem-sucedida é isso, a gente vê, a gente gosta, a gente quer, né, mirar em modelos e ver pessoas que foram muito bem-sucedidas, mas também às vezes a gente vê mulheres que chegaram lá por imitarem um comportamento ou um padrão masculino. E não é necessário, né? A gente também pode ser bem-sucedida da forma como a gente é, não precisa ser forte como um homem ou, né, séria como um homem, ou não, você pode ser forte como uma mulher, séria como uma mulher, competente como uma mulher e todas essas outras questões. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de dar para mulheres, tanto as que estão começando uma carreira na vida profissional, quanto para as que já estão nela há muito tempo, claro, a mulher tem que se informar, tem que se formar, tem que buscar oportunidades e ferramentas, mas eu acho que tem uma coisa muito sutil que não é todo mundo que fala, que não é um chavão acredita em você mesma como um chavão, mas acredita em você mesma da mesma forma que os homens acreditam em si mesmos. Né? Então, se você tem algo para dar para o mundo, confia que você tem algo para dar para o mundo. Né? A gente não tem que se sentir menos ou retraído ou com vergonha ou se adequar a um espaço pequeno porque a gente não acredita que tem essa potência. As mulheres têm essa potência e eu acho muito importante que elas saibam disso, né? Que elas entendam que elas podem sim, né? Que elas têm que ter essa segurança de chegar nos lugares e se colocar como profissional, como competente, cobrar pelo seu serviço de forma adequada, né? Se posicionar de uma forma mais segura do que normalmente as mulheres se posicionam. Então essa é a dica que eu gostaria de dar, né? O conselho que eu daria para as mulheres. E para fazer uma propaganda minha. Então, acho que não tem muita propaganda para fazer, né? Eu trabalho com um segmento meio exclusivo, que eu tenho a minha produtora, Mecenaria, Produção Cultural, e dentro da Mecenaria eu trabalho tanto com artistas quanto com instituições, entidades, prefeituras, empresas que queiram fazer qualquer coisa na área da cultura. Minha experiência é como nessa parte, né, entre o público e o privado, que são as leis de incentivos, editais, os fomentos, convênios, vários tipos de captação de recurso, e trabalhar com planejamento, com produção, com execução desses projetos. Então, se alguém estiver interessado em concretizar projetos culturais, estou aqui para isso, Mecenaria está aí para isso. E é isso.